Boa tarde. Para quem não me conhece, sou o Wagner, trabalho na Comerc. Hoje eu trabalho na área de operações. Fui convidado, não lembro por quem, acho que foi o Otávio, o Benzi, falaram que você estava com um programa aqui, com um movimento, né, de fazer um TED Talk aqui para o pessoal da DOC. E aí me convidaram a fazer essa apresentação. Eu terminei a apresentação faz, eu acho que 20 minutos. Eu estava na correria lá na Comerc. Eu tinha uma parte já da apresentação feita, mas eu queria, como eles me deram um pouquinho mais de tempo, eu queria falar um pouquinho mais sobre como eu cheguei até aqui, né? E mostrar para vocês, né, que a vida, né, o tema vocês sabem que é oportunidade, como foi divulgado, mas a vida ela é feita de escolhas. Acho que assim como na minha vida, de vocês também, vocês tiveram que fazer várias escolhas. Ou estou errado? Ou vocês já nasceram sabendo que, opa, vou ser programador, vou ser gerente de empresa de TI, vou ser isso, vou ser aquilo. A gente não tem, né, na maioria das vezes, a resposta. A gente vai ter que assumir alguma direção e ver o que vai acontecer. Claro, a gente sempre tenta traçar um plano, mas geralmente quando chega lá na frente, as coisas acontecem bem diferente daquilo que a gente traçou e planejou, né? E eu, assim como vocês e como a natureza, né? Quando eu era bem pequeno, a minha escolha, né? Eu queria ser cantor. E tem um porquê, né? De eu querer ser cantor, que eu queria ser cantor, porque meu pai, esse é meu pai ele é cantor. Meu pai, nas horas vagas e hobby e como complemento de renda lá em casa, ele, né, cantava em festa, casamento e fazia show também, né? Ele é contador, né? Trabalhava numa empresa lá de Florianópolis, mas ele sempre gostou de cantar e na nossa casa ele não parava de escrever música e cantar. E aí, como a natureza, né, eu tentei percorrer o caminho de menor resistência. Então, você cantou, porque já tem um cara aqui dentro de casa que canta, você cantou também. Isso quando eu era bem novinho. Aí o tempo foi passando, né, fui conhecendo outras coisas, futebol. E tinha uma vizinha minha que ela vendia amendoim no campo do Avaí do Figueirense. E eu queria dinheiro. Então, com 9 anos, eu perguntei se eu podia ir com ela para vender amendoim. E comecei a vender amendoim no campo do Avaí do Figueirense. Então, minha infância, até os 15 anos, eu fiquei na arquibancada. Eu vendia amendoim e pinhão quando era época de pinhão lá em Florianópolis. Na época do pinhão é mais no inverno. Então, o pessoal trazia pinhão de Lages e eu vendia no campo do Avaí do Figueirense. E aí eu comecei a conhecer jogador, conhecer o pessoal que treinava e tal. E eu mudei de sonho, né? Antes era ser cantor, meu sonho passou a ser jogador de futebol. E foi a segunda escolha que eu fiz, né? Ser jogador de futebol. E comecei a treinar, né? E treinava 2 vezes por dia. Eu fazia parte de um núcleo de centro de treinamento do Vasco, que ficava lá em Florianópolis, e treinava bastante. E eu era muito ruim, né? Quando eu comecei a jogar campo, eu jogava salão, comecei a jogar salão com 5 anos de idade. E aí com 8 anos, com 9 mais ou menos, eu fui para campo, jogar campo. Só que eu cheguei no campo muito magrinho, não conseguia chutar uma bola, chutava, mas a bola não tinha força, não tinha direção, não tinha nada. E eu comecei a treinar, né? Treinar. E com 15 anos eu tive uma oportunidade, né? Eu passei num teste no Vasco, do Rio de Janeiro, e fui para esse centro de treinamento. Aqui eu morei, foi pouco tempo, mas que me ensinou bastante. Eu dividia quarto com 2 cariocas e um cara de Teresina, Piauí. Eram pessoas bem simples, né? O cara do Piauí, ele não tinha pai, não tinha mãe, os pais tinham morrido, morava com a avó. E aí quando ele recebeu essa oportunidade de jogar no Rio, para ele foi uma puta oportunidade porque o cara não tinha nada. Chega aqui, tem roupa, tem cama, né? Tem comida, tem amigos que na época, né, tinha só a família lá, a avó, e tinha escola aqui, né? Então para o cara foi um prato cheio. Eu, né, como queria ser jogador de futebol, eu me privei então de sair de casa com um certo conforto que meu pai ainda dava pra gente, família por perto, tinha namoradinha, 15 anos, aquele negócio todo, e fui pro Rio. E quando eu cheguei aqui para realizar o meu sonho, que era ser jogador de futebol, foi bem difícil, né? Eu tinha treino de manhã e de tarde,
A série que eu estudava não tinha vaga, então no final eu fiquei um bimestre sem estudar porque não tinha vaga na escola. E aí isso começou a me fazer falta, porque eu sempre gostei de estudar e não conseguia fazer, né, em paralelo junto com o futebol. E aí isso começou a me fazer mal. E junto com a saudade, eu quase entrei em depressão e falei pro pai que, não quero mais ser jogador de futebol. Foi a segunda escolha aí, né, terceira escolha que eu fiz, que era não ser mais jogador de futebol. E aí quando eu cheguei pro meu empresário, falei assim, não quero mais ser jogador, quero ser médico. Aí o cara falou assim pra mim, tu comeu cocô? Tanta gente queria estar aqui no teu lugar, né, passou na peneira, tá aqui, e tu quer desistir para ser médico? Aí eu falei, eu vou estudar, gosto de estudar e quero ser médico. E aí voltei para Floripa, isso foi no primeiro ano do segundo grau. Voltei para Florianópolis, aí eu comecei a estudar pra cacete, né? Porra, já que não vou ser jogador, já que eu larguei mão daquilo, vou ser médico. E comecei a estudar, estudava, a minha nota era muito boa. Aí troquei de colégio porque achava que o colégio era fraco, que eu sempre tirei nota muito boa. E o pessoal falava, tu tira nota boa porque está nesse colégio. Se tu for pro próximo, pro fulano lá, tu não vai conseguir tirar nota boa. Aí cheguei em casa e falei, pai, quero ir pro colégio lá que o pessoal fala que eu vou, né, não vou tão bem. Aí fui, continuei. E aí estava preparado para fazer o vestibular. E queria medicina. O ano anterior eu já tinha testado, tinha ido bem. E aí quando cheguei no vestibular, na inscrição, eu fiquei com medo. Medo de não passar. Né? Porque, era difícil, era 50 e poucas vagas para uma posição. E aí eu decidi fazer engenharia elétrica. Engenharia eu passo. Medicina não tenho certeza, mas engenharia, pelo estudo que eu tenho aqui, eu vou passar. E por que engenharia elétrica? Eu fiz engenharia elétrica porque o meu irmão mais velho, que é um ano mais velho, hoje ele é matemático, gosta bastante, né, de exatas, e ele sempre falava que queria fazer engenharia elétrica. E aí, de novo, né, como eu não tinha muito conhecimento, assim como quando eu era pequeno queria ser cantor, vou ser confortável aqui. Vou fazer engenharia elétrica porque o Júnior falou que quer fazer, né, eu vou fazer também. Aí meu irmão não passou, eu peguei, apliquei e passei. Passei na UFSC e na UDESC, na Federal e na Estadual. Aí comecei a fazer engenharia, acho que aqui um monte de gente já, né, fez engenharia, acredito eu. E sabe que é um curso difícil, tem que se dedicar bastante, é integral. Só que é um curso que ensina bastante pra gente, né? Ensina bastante para o nosso mercado de trabalho. Então eu estudei, me formei. Quando me formei, fui contratado por uma empresa americana de dispositivo de estimulação cardíaca. Então no final, o meu desejo de ser médico, ele um pouco que se concretizou quando eu tive meu primeiro emprego, né, que foi trabalhar na St. Jude Medical. Era uma empresa, então, né, que cuidava de pacientes que tinham problemas cardíacos. Né, a gente programava marca-passo, cardiodesfibrilador, ressincronizador cardíaco. Então eu tive que estudar um monte. E aí eu tive a oportunidade e vi que, ainda bem que eu não fiz medicina, porque não era exatamente aquilo que iria me completar, né? Iria me fazer bem. E de novo, como eu falei no começo, né, a vida é feita de escolhas, né? A gente escolhe algumas, né, direções sem saber se aquilo vai ser o melhor para a gente ou vai trazer felicidade ou, enfim, é aquilo realmente que a gente queria. E aí, beleza, trabalhei na St. Jude durante 10 meses e depois eu tive a oportunidade, né, de vir trabalhar na Comerc. Aí aqui foi quando eu entrei no ano. Nota que o Reginaldo ainda tinha cabelo preto, né? O Kiko também. Eu também, né? Já estou com o cabelo um pouco já mais branquinho. E aí tive a oportunidade de vir para a Comerc, lá em Florianópolis. Comecei na área comercial. Então fiquei 6 anos e meio na área comercial lá e me convidaram para vir para São Paulo para assumir a área de operações. E de novo, são escolhas, né? Essa mesma oportunidade apareceu para mim em 2012, quando me chamaram para vir assumir também a área de operações. Mas lá em 2012, eu era muito novo e falei, não estou preparado. Tinha acabado de casar, tinha acabado também de comprar um apartamento lá. E falei, não vou. A Fabi não queria vir, decidi, não vou. E naquele momento eu imaginei, joguei fora uma oportunidade. Nunca mais vão me convidar para ir para São Paulo. E paciência, foi a escolha que eu fiz, vou ficar aqui. Aí o tempo passou,
né? Em 2015 entrei na sociedade e, como toda crise, surge uma oportunidade. Teve um problema aqui em São Paulo em 2016 com a área de gestão, pessoas, aquele negócio todo. E lembraram de mim de novo. E me chamaram para vir assumir aí em 2017 a área de gestão. E dessa vez, né, eu um pouco mais maduro, eu aceitei. Puta, vou, mas tinha que acordar, né, com a mulher. Aí comecei com a Fábio, dessa vez ela aceitou, né, já depois de 5, 6 anos de casado foi mais fácil. Também com uma condição melhor, que facilita a gente vir e voltar, né, toda semana. E aí eu aceitei o desafio. Estou aqui 2 anos e 3 meses. E aqui eu aprendi bastante. E aí começa o que eu gostaria de falar para vocês, né, que são as oportunidades. Aqui na Comerc, né, vocês sabem, as pessoas, né, a gente está aqui, vem, chega de manhã, trabalha, a gente faz contatos, faz amigos, colegas, às vezes somente um bate-papo, um café e tal. Às vezes a gente, nessa correria, a gente esquece de olhar para o lado, né, e escutar quem está do nosso lado, né. A gente esquece de dar oportunidade para quem está no dia a dia ali com a gente, né, com quem está na maior parte do tempo, né, compartilhando, né, a mesma mesa, às vezes o mesmo almoço. E a gente acaba não dando oportunidade de saber quem que a pessoa é de verdade, de onde que ela veio, né, por que que ela está ali, por que que às vezes ela tem problema. Às vezes a gente é muito egoísta, né, a gente só pensa na gente, né, e esquece que as pessoas são porque são por algum motivo. E a gente, por preconceito, né, ou por criar barreiras, a gente fecha os olhos e esquece que do outro lado também tem seres humanos, né, que tiveram oportunidades ou não tiveram, né, a mesma que a gente, e são daquela forma porque são, né, a vida moldou essas pessoas daquele jeito. Quando a gente dá a oportunidade de escutar, a gente acaba aceitando, né, a pessoa como ela é, a gente acaba quebrando a barreira e acaba eliminando o preconceito, que às vezes existe, né? Então, quando a gente cria essa oportunidade de escutar, né, e de conhecer o próximo, mas tem que ser de forma genuína, né, com interesse, isso a gente tem que fazer todo dia, né, a gente acaba sendo uma pessoa melhor. E acaba criando conexões que a gente não esperava. Eu tenho casos aqui com vocês, a gente tem pouco contato, eu não trabalho aqui com vocês, vocês sabem disso, mas toda vida que eu venho aqui eu me sinto em casa, porque a gente cria uma conexão, né? Isso é interesse genuíno, de saber como vocês estão, de fazer brincadeira, de ver, né, de se preocupar com vocês, de às vezes vir aqui compartilhar um lanche, trazer um lanche, contar uma piada, sair com vocês para almoçar, jantar, vir aqui até tarde, vim aqui tarde quando vocês estão ainda trabalhando e ninguém mais está lá na Comerc, só passar para dar um oi. Eu acho que essas oportunidades não são por acaso, eu criei, né? Isso é criado, não foi, puta, tropecei, caí na dock, dei um oi e fui embora. Não foi. Tudo foi pensado, puta, vou passar lá, porque tem gente que está lá trabalhando e vou criar uma oportunidade de, né, sei lá, fazer alguém sorrir, fazer algo diferente para a pessoa, fazer alguma coisa diferente. Então isso é meu, né? Isso eu desenvolvi, né, de me conectar com as pessoas para facilitar a comunicação, entender melhor as pessoas e criar parcerias, né? No nosso ambiente, que é um ambiente estressado, né, extremamente corrido, é importante que a gente crie essas oportunidades, né, para facilitar, né, a nossa vida. Então eu até falei com o Benzi, dei exemplo, né? O Benzi chegou faz 2 anos, mais ou menos, aqui na Comerc, e a gente criou um puta relacionamento, e tem várias parcerias, projetos que a gente faz junto, toca, mas isso tudo só foi possível porque a gente foi aberto um com o outro, né? Agora, se eu chegasse, puta meu, só falasse com ele na hora do trabalho, falasse com ele só sobre o projeto que a gente toca, eu tenho certeza que tudo que a gente faz não seria tão fácil, né? Seria um negócio mais engessado, tá? Então, quando a gente faz isso, quando a gente abre o coração e fala e conversa com as pessoas, entende, né, o porquê que elas são daquela forma,
a gente acaba criando essas parcerias, né? E acaba criando amizade, né? Que são amizades que vão para a vida inteira, né? Não fica só aqui dentro. E é importante a gente fazer isso porque a gente está aqui com pessoas que não são as pessoas que a gente realmente gostaria que fossem, né? A gente gostaria, eu estou aqui em São Paulo, gostaria de estar em Floripa com a minha família, com a minha esposa, né? Com meus amigos de infância, mas a vida, eu segui outras direções, fiz escolhas. Já que eu estou aqui, então vou aproveitar a oportunidade e vou fazer o que eu tinha lá em Floripa aqui também. Vou fazer amigos, vou fazer parcerias, né? Vou criar situações para que eu também seja feliz aqui, tá? E foi isso que eu fiz. E é isso que eu vendo, né? E é isso que eu mostro para as pessoas. Quando a gente faz isso, a gente cria a oportunidade, né? E aí eu fiz um trabalho, e é a mensagem que eu quero passar para vocês, né? Eu conversei com algumas pessoas, né? Eu conheci. Então esse cara aqui, esse cara é o Júnior, ele é do Paraná, ele é usuário de droga, ele não teve família, ele cresceu em orfanato. Ele, depois que ele saiu do orfanato com 18 anos, ele fez um trabalho social, mas também não teve muita oportunidade e foi viver na rua. Hoje ele vive de malabares e artesanato, tem uma mulher e mora em Florianópolis. Esse cara é o seu Francisco, ele mora aqui em São Paulo, é nordestino, ele é aposentado, já foi cobrador, já foi mecânico, hoje ele é catador de latinha e vive na rua também. Esse cara é o Nereu, é um gaúcho que mora em Florianópolis, também morador de rua. Ele vive catando latinha e vive de doações, tá? É um cara bem tímido, não gosta muito de conversa e é sozinho, não tem ninguém. Esse é o seu João. O seu João é um cara que foi já muito bem sucedido. Ele trabalhou em várias obras no Brasil inteiro. E ele, assim como a gente, decidiu em algum momento, né, fez escolhas que não foram as melhores para ele. Né? Em 85 ele decidiu largar toda a vida que ele tinha lá no Sul e foi trabalhar no Nordeste no garimpo, tentar a vida no garimpo. Assim como muita gente já tentou e não deu certo. Hoje ele também é morador de rua. Na verdade ele conseguiu alugar um quarto, tem mais de 70 anos e vive de doações também. E esse aqui é o seu João também, havaiano que nem eu, mora em Florianópolis, ele era servente e tem uma vida muito difícil e ele vive de doações. E aí eu tenho uma pergunta para vocês, o que essas pessoas têm em comum? Ambas vivem de doações, pelo que você comentou. Decisões que não foram boas para ela. Hã? Decisões que não foram boas. Escolhas. Mais o quê? Talvez falta de oportunidade. Mais o quê? Talvez falta de instrução. Tudo isso. Mas o que elas têm em comum é que elas me deram a oportunidade de escutá-las. E que às vezes a gente não dá essa oportunidade para o próximo. A gente não dá. A gente, mais uma vez, eu volto no que eu falei. A gente fica mais preocupado com a gente, em criar preconceitos, né? Sem dar a oportunidade, chance de entender as pessoas. E eu fui atrás dessas pessoas para conhecer essas pessoas e ter uma lição de vida. E aí eu vou compartilhar com vocês, tem uma mensagem, e essa mensagem é que a gente tem uma oportunidade de ouro aqui dentro, né? Vocês não estão aqui por acaso, claro, fizeram por merecer, estudaram, foram atrás, se dedicaram, adquiriram conhecimento, né? E dentre milhares de pessoas, vocês foram as escolhidas e estão aqui hoje. E segunda, né, além da oportunidade, né, é que a gente tem que, né, escutar um ao outro, olhar no olho, né, e dar essa oportunidade para conhecer e quebrar essas barreiras de preconceito. Então tem um vídeo que eu fiz e que traz essa mensagem, né, da oportunidade e da oportunidade de ouro que a gente tem de estar aqui e construir algo melhor. Já que essas pessoas que não estão e gostariam de estar onde a gente está, né, não tiveram a mesma sorte, então a gente tem que dar valor, né, e todo dia fazer por merecer isso que a gente conquistou, tá? Então tem esse vídeo que passa essa mensagem
nos estudos, pude aprender várias coisas. Talvez se eu tivesse ficado na rua, eu teria aprendido, né? Hoje a gente se vira aí com artesanato, com malabares, buscando aí o nosso pão de cada dia e assim a gente vai seguindo a vida aí, aprendendo e conhecendo cada dia. Tudo longe, o senhor é sozinho? Sou sozinho. Agora eu sou sozinho. É. Não tem ninguém? Não tem. O senhor trabalhava antes? Se o Brasil está precisando dele, eu ajudei a fazer tudo. É mesmo? Eu tinha boa profissão, mas só que depois eu fui passando. Vai dormir, descansar? Tá cansado hoje? O dia foi cumprido? Hoje eu dormi um pouco, né? Dormiu, descansou? Descansei, né? É? Hoje estou a pampa, né? É. Mas, e tenho diabetes, né? Você tem diabetes? Diabetes, mas não dou moleza para doença, não. E quando o senhor era mais novo, o senhor era o quê? Fazia o quê? Rapaz, eu fui tanta profissão, cobrador de ônibus. Foi cobrador? Fui cobrador. Aqui em São Paulo? Foi. Tanta coisa, né? Mecânico também? Mecânico foi a minha linha mais. O senhor trabalhou bastante de mecânico? Foi, bastante. Dentro de um Fusquinha, sabe? Tinha um Fusquinha? Aquele tempo, na cidade só dava Fusquinha. E o senhor sabe como consertar Fusquinha? É fácil? João Alves de Lima, tenho 64 anos. 64 anos. Eu moro na rua, só que tem uma, cara. A gente viver na rua, a gente tem que saber viver. Senão se arruma um monte de problema. Principalmente eu ando sozinho, eu e Deus. Eu fico aqui nesse banco, já estou 8 anos nesse banco sentado aqui, ó. Esse banco aqui, ó. Estou 8 anos sentado. Eu trabalhei com os grandes viadutos, grandes pontes, grandes túneis. Tudo a vida eu trabalhei. Eu vinha vindo dessa engenharia do Exército. Depois passei para a engenharia civil porque... O senhor é engenheiro? Não. Não? Engenheiro. Que eu sei engenheiro, não sabe, meu filho. É mesmo? É um desperdício então. No tempo eu parei de trabalhar em 2009. Minha mulher faleceu, eu fiquei viúvo, nós éramos casal sem filho. Daí eu morava no Morro Caíra. Moro 40 anos aqui. Trabalhei por todos os prédios, eu era carpinteiro de caixaria. Quando eu trabalhava em obra, eu trabalhei 6 anos servente. Depois eu trabalhei de carpinteiro de caixaria, carpinteiro. Se pudesse... O que mais me faz falta é o apego de não ter tido uma família, né? Isso é o que mais machuca, assim, de ver na rua, assim, uma coisa que eu bloqueio e não procuro racionalizar. Eu já fui um cara bem sucedido, hoje eu estou coitado. Cheguei até a morar na rua. É? Mas graças a Deus agora eu aluguei um quartinho. Peguei um quartinho. Bom, eu estou nessa função de latinha, né? É um bico, né? Quanto é que o senhor ganha na latinha aí? Rapaz, o mês dá 400. 400 reais? Sim, é. Ah, consegue aí no trocadinho. Paga o Aí aluguel. Paga o aluguel de 300, né? Era isso. Essa era a mensagem que eu tinha para vocês. Obrigado. Foi esse o sentimento mesmo. O Murilo participou também aqui em São Paulo. A gente não é fácil sair na rua e escutar as pessoas, mas a gente tem que ter a oportunidade. A gente andou a Faria Lima inteira, até o Largo da Batata lá para conseguir alguém para conversar. Aqui, em Florianópolis foi muito mais tranquilo. Mas porque aqui, tu encontra as pessoas num estado, tinha muito drogado, né, que para falar é difícil. Então aí a gente encontrou, né, essa pessoa aqui de São Paulo, no final. E todo mundo tem uma história para contar, né, essa é a mensagem. Vocês, todo mundo tem uma história. Eu contei um pedaço da minha aqui, mas com certeza, né, vocês têm história para contar e são histórias interessantes, que alguém aqui vai querer saber.
E depois que conhecer vocês, você pode ter certeza que tudo muda. Né? A admiração começa a aparecer, você começa a entender melhor. Né? E depois que você começa a entender melhor, facilita o convívio. De novo, você quebra o preconceito e as coisas fluem, né, mais naturalmente. É assim que funciona. E acho que acaba criando um parâmetro para a gratidão da vida que a gente tem, né? A mensagem, né? Claro, é a oportunidade de escutar, dessa oportunidade de a gente entender o próximo. Mas a mensagem do vídeo, que nem eu falei antes de mostrar, é que a gente tem uma oportunidade de ouro aqui. Claro, ninguém ganhou essa oportunidade de ouro. Vocês batalharam bastante para estar aqui. Então, já que a gente batalhou bastante, né, e chegou até aqui, não joguem isso fora. Todo dia, quando vocês levantarem, né, pensem que não pode passar o dia sem fazer algo melhor do que o dia anterior. Você não saiu de casa para empatar, entendeu? Então, vem para cá, construa algo melhor do que você já fez no dia anterior. E assim vocês vão crescer, vocês vão ver resultado. Né? E vão evoluir, vão ajudar o próximo, tá? Só tem coisa boa. Eu queria fazer uma analogia do começo do que você falou, organizacional, tudo, empresas e até do final aqui, trazendo até para o nosso espaço aqui, né? Eu fiz o meu segundo MBA, tinha um módulo de gestão de pessoas e um pedaço dele falava muito sobre o respeito à individualidade do próximo no processo de das organizações, né? Algumas organizações a gente já ouviu falar, eu pelo menos já ouvi falar de Ambev, que tem um programa interno lá que é o resultado unitário e depois a gente vê o que dá na frente, né? Então são métodos e são modelos de gestão. Eu estou recente na Comerc aqui há 2 anos e percebo uma empresa com uma visão muito mais humanista, né? Então, nesse sentido, compartilhando com vocês aí até e fazendo a referência do módulo de gestão de pessoas, quando eu aprendi que respeitar a individualidade do próximo, entender como o próximo tem seus pontos positivos, assim como eu, e também pontos negativos, assim como eu, a gente respeitar essas individualidades dentro das organizações, isso fica muito mais fácil, fica muito mais simples do que criar os preconceitos que você comentou no início, né? A gente já sai rotulando muitas vezes, né? Antes de rotular, acho que a gente tentar entender um pouco, que hora que esse cara acorda, qual a dificuldade, como é que é para chegar aqui, como é que é para voltar para casa. Então, esse extra ambiente de trabalho, acho que facilita muito dentro das nossas relações dentro da organização. Isso aí, para mim, foi um aprendizado muito bacana e eu percebo isso em algumas organizações de forma diferente. E eu vi isso muito forte dentro da Comerc como uma empresa humanista. É empatia, né? Ter um pouco, se colocar no lugar do outro e entender um pouco da dor dele, né? Sim. Essa cultura da Comerc, ela veio pelo Kiko, né? O Kiko, vocês conhecem? Às vezes eu me passo pelo Kiko, né? Alguns aí de vocês já passei o trote, né? Alguns entraram na Comerc, eu me apresentei como Christopher Lavianos. Mas o Kiko, ele é assim, né? Ele é uma pessoa que tem um coração muito bom. Muito bom. Né? E não é à toa que ele está onde ele está, ele merece. E essa essência dele, ele acabou, né, transformando em cultura, e a nossa empresa hoje ela é assim. Né? A gente se preocupa com quem está do nosso lado, com as pessoas. Né? A gente quer saber das dificuldades delas para tentar ajudar. Né? A gente sabe que tem empresas que não estão nem aí. A empresa quer que você esteja lá X hora, cumpra a tua função, não quer saber se você tem família, se o filho vai nascer, Não, aqui é diferente. É mais um reforço de que a gente tem que aproveitar essa oportunidade que a gente tem. Né? E que muita gente queria estar aqui no nosso lugar. Até de história, foi até legal ouvir isso daí, porque eu tive uma história quase chegando nesse ponto aí, que escolhas, né? Eu fui para outro estado e as coisas não deram muito certo e teve um período de uns meses que era R$50 para 3 semanas para poder comer. Então, não foi escolhas muito boas, né, de profissão e tal, e o que ajudou muito foi poder conversar com amigos, família, para poder dar a volta por cima e vir para cá. Então, é bem importante ouvir, mas querer falar também, porque decisões ruins todo mundo toma, né? Não só de droga, não foi meu caso, mas
de tentar algo aí como aquele senhor, né? Esqueci o nome dele, que ele Seu João? tentou, o senhor João que tentou ir para Pra o Nordeste? garimpo. No meu caso eu fui para outro estado para tentar trabalhar em outra profissão, não deu muito certo e foi um aprendizado, né? Mas acho que junta isso com de escolhas, boas, ruins, mas você sempre querer falar e claro, e termina com o fato de sempre valorizar o que você já passou, não ter vergonha, mas valorizar e dar valor, né, de onde você tá. Respeitar a sua história e valorizar onde você tá. Acho que é bem importante isso. É isso aí. E aí você olha pra trás, né, no teu caso, e tudo aquilo que você passou, né, te fez um cara bem melhor, né, te fez crescer, pra você tomar decisões melhores. Sim, eu aprendi muito a quebrar um pouco o orgulho, né, então falar que tá com dificuldade, pedir oportunidade, se tem uma deficiência, explicar o que você tem, né, isso foi necessário pra sobreviver, sabe, pra não ir pra rua mesmo. Foi algo bem... processo de mudança, né, é dolorido, mas foi muito bom. Então é muito bom também, mais do que escutar, é muito importante. Você falou que não conseguiu pegar relatos, né? Então é muito importante sempre estar disposto a poder falar, né? Dividir com os amigos, dividir com quem você trabalha um pouco das suas dores para poder aliviar, porque senão você não consegue, né? Somos humanos, a gente não vai conseguir controlar. Então. É isso aí. Legal, cara. Obrigado aí pelo relato. É isso. Mais alguém tem... A ideia foi essa, pessoal. A ideia é a gente continuar trabalhando, né, criando mais laços, mais oportunidades, né, para construir uma empresa melhor, para construir relações melhores. É isso que a gente leva, né? É isso que a gente vai levar daqui. Tá bom? É isso.